Fogo na Montanha. O Caminho. De Rick Joyner. Capítulo 13. O Pastor. Fui até ele e parei a poucos metros de distância. Ele me olhou por um momento, levantou o cajado que estava em sua mão e tocou o chão. É aqui, ele disse. Olhei para o chão e pude ver um pequeno fio de água onde ele havia tocado. Olhei para ele, que deu o sorriso mais maravilhoso e amigável que eu já tinha visto. Eu vim para lhe mostrar isso e para lhe dar isto, disse ele, entregando-me o cajado. Eu olhei para o cajado. Não parecia haver nada de único ou especial sobre ele. Era apenas uma vara reta e alta. Parecia recém-cortada e ainda havia casca sobre ela, então deduzi que não havia sido muito usada. Este cajado não tem sido muito usado, ele começou. Ele foi feito para você a partir da grande árvore. O manto você usa para a graça, mas isto lhe servirá de autoridade. Eu nunca pensei que teria um desses, respondi. Posso fazer-lhe algumas perguntas a respeito? Claro, ele disse, com um sorriso tão atraente e verdadeiramente alegre que me senti quase completamente à vontade. Você é muito diferente de como eu imaginei. Não esperava que você me trouxesse alguma coisa, mas mesmo que eu tivesse imaginado, jamais teria passado pela minha cabeça este cajado pastoral. Se há algo em que sinto ter sido um terrível fracasso, é em ser um pastor. O fato de você ter me trazido este cajado deve ser uma mensagem. Você pode explicar isso? Perguntei. A força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Seus fracassos têm preparado você para aquilo que agora é chamado a fazer. Eu fui o primeiro a andar com Deus depois de Adão. Quanto mais eu o procurava, mais ele se tornava minha alegria. Então o tempo que eu passava com ele tornou-se mais desejável do que qualquer coisa neste mundo. Estar com ele tomava minha mente dia e noite. Ele se tornou a minha vida. Este também é o seu desejo. Isso é o alicerce de uma vida pastoral. Você só conduzirá seu povo e cuidará bem dele se andar com o Senhor e ficar cada vez mais perto dele. Quando você para de se aproximar dele, começa a falhar na liderança de suas ovelhas, pois o seu objetivo é justamente levá-las a ele. O Senhor é o verdadeiro pastor delas. Ele é a sua água viva. Ele é o seu descanso. Ele é a sua vida. Enoque explicou. Eu não conseguia deixar de olhar para Enoque. Nunca havia visto alguém tão profundamente alegre e cheio de amor. Nunca havia visto um rosto que me fizesse sentir tão bem, tão aceito e tão valorizado. Eu só não esperava que Enoque fosse assim, talvez a pessoa mais feliz que já tenha vivido. Olhei atentamente para o cajado que ele me havia legado. Tenho sido usado para ensinar e profetizar, mas nunca pensei que me seria dado este cajado. Eu continuei. Sei que tenho sido chamado para conduzir as pessoas de diferentes maneiras, como estou fazendo agora ao liderar este grupo através deste caminho, mas eu nunca me vi como um pastor. Sinto-me honrado, mas constrangido. Eu intimido as pessoas ao invés de fazer com que se sintam mais confortáveis. Eu não quero ser assim, não gosto, mas sou e não sei como mudar. Só de estar com você estes poucos minutos, eu diria que você é possivelmente a pessoa mais afetuosa que já conheci. Não consigo ser o mesmo. Considero isso um grande dom, algo necessário para este trabalho e que não tenho. O que eu tenho é a alegria do Senhor, Enoque continuou. Isso não é um dom, mas um fruto. É fruto de andar com aquele que é o maior desejo de todo o coração. Quanto mais perto dele você andar, mais alegria você terá. Então, a alegria que você tiver nele se estenderá para uma alegria em seu povo, em sua criação e em tudo o que ele chamá-lo a fazer. Isso acontecerá porque você fará com ele.
Aproximar-se dele o transformará em quem ele quer que você seja. Quando você chegar mais perto do fogo que consome, então o calor do seu fogo estará em você. Estes poucos dias com este grupo fizeram brotar algo profundo dentro de mim, eu respondi. A cada dia me importo mais com eles. Algo em mim mudou. Eu os vejo de forma diferente do que costumava ver um grupo de pessoas antes. Todos são um tesouro inestimável. Eu amo estar com eles e a cada dia sou mais grato por este trabalho. Anseio pela montanha. Mas mesmo que o rei me tenha trazido aqui para conduzir grupos e mais grupos por esta região deserta repetidamente, eu já ficaria feliz, admiti. Se é por isso que me foi dado este cajado, fico mais feliz ainda. Toda designação dada pelo rei é assim. É quando você está andando com ele, fazendo a sua obra, que as fontes mais íntimas do seu coração são abertas. Embora esse tenha sido seu chamado desde o início, você não chegou aqui como um pastor, mas sairá daqui como um, disse Enoque, segurando-me pelos ombros e abrindo um sorriso ainda mais amplo. Agora você tem mais perguntas. Por favor, pergunte. A água aqui está sob os nossos pés? Posso obtê-la apenas como você fez, tocando o chão com este cajado? Perguntei. Sim, com este cajado você pode tocar o solo e as águas fluirão. Você pode até mesmo tocar uma rocha e as águas fluirão a partir dela, ele respondeu. Então não preciso mais ficar perto de uma corrente de água? Perguntei. Você deve sempre ficar perto das águas vivas, e elas estarão sempre fluindo, mas aqui elas não estão na superfície. Como você passará por lugares elevados como este, muitas vezes precisará cavar para encontrar as águas vivas. Quanto mais alto você for, mais você precisará cavar para achá-las. Mas elas estarão perto de você. Elas sempre estarão perto do caminho que você tiver que trilhar, ele acrescentou. Então, se estivermos no caminho certo, devemos sempre encontrar águas nas proximidades? Sim, na verdade, elas estarão bem debaixo dos seus pés. Se você não puder encontrá-las sob seus pés, saberá que se desviaram do caminho. Quanto mais alto você for, mais lentamente deve ir, pois irá precisar cavar mais fundo para encontrar água. Isso tem um propósito. Este é um lugar de visão, e você deve ir devagar o suficiente para ver tudo o que é chamado a ver. É aqui, em lugares altos, que aqueles que o acompanham devem aprender a ver e a ir mais fundo pela água da vida. Se eles não conseguirem encontrá-la, então você pode ajudá-los, mas não muito. Eles estão aqui para aprender a ir mais fundo e ver. Elias ainda está conosco? Perguntei. Estamos sempre juntos. Será que eles serão capazes de falar com você como falaram com Elias? Serão. Ambos estaremos muito perto de vocês até chegarem à montanha. Fomos os primeiros, os protótipos dos grandes mensageiros que estão prestes a ser lançados sobre a terra. É uma honra para nós ajudá-los e prepará-los para a última batalha. E então toda a terra será restaurada e se tornará o paraíso que foi criada para ser. E todas as pessoas aqui conhecerão e servirão ao Senhor. Todo luto e toda dor cessarão e a alegria do Senhor será a porção de todos. Com isso, Enoque tocou minha cabeça como que me abençoando, acenou e saiu. Ao observá-lo ir embora, não conseguia deixar de pensar em como ele de fato é o homem mais feliz que já viveu. Já conheci muitas pessoas alegres, mas nenhuma como ele. Ele foi o primeiro a ter descoberto o segredo da verdadeira alegria, andar com Deus. Há muitos que tiveram qualidades que eu gostaria de ter, mas nunca quis nada quanto a alegria de Enoque. Nunca me havia sentido tão atraído por alguém antes, tão aconchegado ou confortável em sua presença. Apenas uma fração de sua alegria tornaria todos os dias maravilhosos e me ajudaria a fazer melhores os dias das outras pessoas.
Então ouvi uma voz familiar atrás de mim. Como ele é, você também pode ser, disse Elias. Você esteve aqui o tempo todo em que conversamos? Perguntei. Eu estava assistindo. Nós trabalhamos juntos, por isso estamos sempre próximos. Nunca havia pensado em Enoque como um pastor ou como uma pessoa tão cheia de alegria. Eu estou realmente ansioso para conhecê-lo melhor, eu disse. Você ainda tem muito a aprender sobre nós dois, mas a alegria que você vê em Enoque não vem de Enoque, mas da maneira como ele a conquistou, andando com o Senhor. Eu queria fazer mais perguntas a Elias, mas hesitei. Ele discerniu isso e disse, por favor, pergunte o que está em seu coração. Você também andou com Deus e a você foram confiados os maiores poderes que ele revelou através de um profeta. Por que você não é tão alegre como Enoque? Perguntei. Eu não me importo por você ter perguntado isso. É importante que entenda. O que você se torna em sua vida terrena, você será para sempre. Sem a carnalidade, é claro. Se alguém na terra percebesse o quanto a sua vida agora impactará sua eternidade, estaria em busca do fruto do Espírito mais do que quaisquer tesouros ou realizações terrestres. O maior tesouro de toda a criação é o amor. O amor é o fundamento das verdadeiras alegrias e paz. E é essa essência do que o homem foi criado para ser. Deus é amor. E se você andar com Ele como é chamado para andar, essa será a sua porção. Eu andei sobre a terra durante tempos difíceis e escuros. Eu andava com Deus e o amava, mas permiti que o mal do homem ofuscasse o amor em que eu deveria ter crescido, tanto a Deus quanto às pessoas. Cheguei a sentir prazer enquanto chamava fogo sobre aqueles no monte. Era necessário, mas eu não precisava ter gostado daquilo. Eu deveria ter chorado por eles. Jonas recebera o maior dom de pregação até João Batista. A mim foi confiado o maior poder desde Moisés. Nem Jonas, nem eu procuramos o amor da maneira com que deveríamos, a maneira com que todos devem procurá-lo. Se eu tivesse amado mais as pessoas, mesmo as que eu precisei enfrentar e sobre as quais precisei trazer julgamento, muitas delas não teriam perecido, mas teriam vindo para o Senhor. Sem amor, tornei-me centrado em mim mesmo. Isso me deixou incapaz de terminar o meu chamado. Eliseu precisou terminar o que eu havia sido chamado a fazer. Um dos maiores erros que um profeta pode cometer é não lutar pelo amor a Deus e aos outros acima de todas as coisas. Após uma breve pausa, como se quisesse ter certeza de que eu compreendia a importância do que ele estava dizendo, Elias continuou. Aqueles que são conhecidos como grandes na terra, nem sempre são tão grandes no céu. Aqueles que são conhecidos como grandes no céu são aqueles que mais amam. O mal que Enoque viu em sua época era muito hostil e, em alguns aspectos, pior do que o mal nos meus tempos. Ele manteve o seu foco no amor a Deus e andou com ele. Devido a isso, profetizou esperança e futuro sobre algumas das mais maléficas e perversas almas. Ele profetizou a vinda do dia do Senhor e um novo começo glorioso para toda a terra. Ele era um homem de alegria e um homem de esperança. Para ser um profeta nestes tempos, você deverá fazer algumas coisas que eu fiz. Você deverá enfrentar os maus e trazer julgamento sobre eles. Você deverá enfrentar os falsos mestres e os falsos profetas. Você deverá enfrentar líderes e autoridades do mal. Para cumprir isso, como é chamado a cumprir, você deverá tornar-se mais parecido com Enoque do que comigo. Os juízos de Deus são a sua disciplina para aqueles que Ele ama, e até mesmo os juízos que requerem destruição devem ser feitos em amor, não em retaliação. Ele nunca se alegra com a destruição, mas às vezes esta é necessária para que outros sejam preservados. Tanto Enoque quanto eu somos o modelo dos profetas que surgirão nestes tempos.
Mas nós somos este modelo juntos. Se você crescer no amor à maneira de Enoque, andando com Deus, você manifestará a alegria e a paz do Senhor que converterão muitos de sua maldade. Não será necessária tanta destruição. Não quero ser desrespeitoso, mas, como eu li muitas vezes a respeito de sua vida, gostaria de saber se algumas coisas que você fez poderiam ter sido feitas de maneira diferente, gerando talvez resultados diferentes. Eu disse. Compreender a verdade nunca é desrespeitoso. A Bíblia é o relato do lidar de Deus com o homem e do lidar dos homens com Deus e entre si. Ninguém ainda serviu a Deus perfeitamente, apenas um. Quando lhe obedecemos, é necessário que seja em seu espírito. Se você obedecer-lhe no espírito errado, o fruto pode ser muito diferente daquele que ele espera. Eu fiz algumas coisas boas, mas nem tudo o que fiz, mesmo quando ordenado por ele, foi no espírito certo. Se eu tivesse tido mais amor por Deus e pelo seu povo, as coisas teriam sido diferentes para muitos. A Enoque foram apresentados os grandes mensageiros de poder que virão nos últimos dias. A mim, não. A Enoque foi dada a honra de profetizar acerca destes, pelo fato de suas características serem mais parecidas com as dele do que com as minhas. Mas eles farão tudo o que eu fiz e muito mais. Com isso, Elias saiu na mesma direção que Enoque. Eu tinha muito para processar. Olhei para o cajado e senti certa conexão com Enoque. Eu queria amar as pessoas e conduzi-las para a alegria do Senhor que ele tinha. Além disso, estava também tomado pela declaração de Elias sobre estarmos aqui e agora, formando o caráter que teremos na eternidade. Isso me fez dar muito mais importância a cada dia. Não queria mais perder outra oportunidade sequer de crescer no fruto do Espírito. Pensei sobre o que Tiago havia escrito, acerca de alegrarmos-nos quando estivermos em provações, porque o teste da nossa fé é mais valioso do que o ouro. Muito mais valioso, pensei. Como poderíamos comparar qualquer revelação ou tesouro terrestre com algo que durará para sempre? Enquanto eu caminhava de volta para o acampamento, orava e suplicava ao Senhor para que Ele me ajudasse a lembrar quão crucial é isso tudo e para que a unção fosse transmitida aos demais. Eu queria desesperadamente que todos encontrassem Enoque e experimentassem o que eu havia provado. Quando cheguei perto, a ponto de já avistar o pequeno grupo, pensei sobre como apenas alguns minutos antes eu estivera à beira do desespero por ter me considerado um líder fraco, pensando que havia levado aqueles sob meus cuidados para longe dos rios de água viva. Agora eu sentia que toda a jornada na floresta havia sido maravilhosa, além de descrições, e que eu realmente poderia ser um pastor para esses que vinha conduzindo ao longo dela. Quando entrei no acampamento, todos estavam acordados e rindo. "O que está acontecendo?" perguntei. "Os vigias encontraram água", William respondeu, "bem debaixo dos nossos pés. Primeiro, James disse que sentiu que estávamos no caminho certo, então a água tinha que estar perto. E se não estivesse acima do solo, deveria estar abaixo. Ele começou a cavar e não precisou ser muito fundo, pois logo a água começou a borbulhar. James, esse é o tipo de discernimento e sabedoria de que precisamos em nossos vigias, eu disse, ao mesmo tempo em que me abaixava para beber do riacho que agora fluía no meio do acampamento. "Onde você estava?" perguntou Mary. "Eu tive uma reunião", respondi, percebendo que Mark me olhava atentamente. "O que você está pensando, Mark?" perguntei. "Disseram-me ontem à noite que hoje você teria uma mensagem para nós que nos guiaria pelo resto de nossas vidas. Vejo também que lhe foi dado um cajado para pastorear. Você pode dizer agora que mensagem é essa?" Mark replicou. "Posso. Tenho algo a lhes dizer que pode ajudar a guiá-los pelo resto de suas vidas." Comecei.